Muito bem, voltamos para o segundo bloco do Momento de Saúde, edição de hoje, com o Dr. José Ademir Salles, ele que é especialista em urologia. Acho que são informações interessantes para o telespectador. Você, por exemplo, que não sabia que mulher vai no urologista, o doutor já tirou essa dúvida para a gente. Doutor, vamos continuar falando das doenças sexualmente transmitíveis. Não sei se ainda nessa década acontece, mas quando eu era mais jovem, na minha época, era muito comum os casos de uretrite. Ainda é comum esse tipo de paciente que procura o senhor com essa doença, doutor? E gostaria que o senhor explicasse ela para o nosso telespectador também ficar a par. Sim, a uretrite ainda existe. Muitas vezes as mulheres podem ter também, e são oligossintomáticos, ou seja, poucos sintomas, e elas nem percebem e muitas vezes passam para os homens. Tem algumas doenças que é mais evidente nas mulheres, tem algumas doenças que é mais evidente no homem, sendo que um pode passar para o outro. E quais o senhor pode distinguir aí, doutor, por favor? A uretrite na mulher, muitas vezes são pouco sintomáticas, então muitas vezes elas têm e não percebem. Nem sente, né, doutor? Nem sente. Por isso mas como fica incubada, elas transmitem. Pode transmitir. E qual o sintoma que dá no homem quando tem relação sexual com a mulher que é portadora de uretrite? Primeiro tem que saber o seguinte: o homem ou a mulher tem a relação com alguém que tem a uretrite, não é no outro dia, não é assim imediatamente que pega. Existe uma coisa na medicina chamada período de incubação. É quando a bactéria ou o vírus entra, e aí é o tempo que ele se manifesta para a pessoa sentir que tem alguma coisa de errado. Por exemplo, a uretrite, a gente divide ela em dois grandes grupos: uretrite gonocócica, que é a famosa gonorreia, e a uretrite não gonocócica, que aí é todos os outros germes. Só para o telespectador. Mais ou menos 50% é gonocócico e 50% não é gonocócico. A diferença básica é no período de incubação, quer dizer, após o contato sexual, quantos dias que manifesta. A uretrite gonocócica é de 1 a 5 dias depois. A não gonocócica pode ser 5 dias até 15 dias depois do ato sexual. Os sintomas normalmente começam com ardência na uretra, quando a urina começa a sair, começa a doer. Isso traduz naquela sensação de querer ir mais vezes ao banheiro urinar, e depois de algum tempo começa a sair secreção meia serosa, com pus, muitas vezes sai até sangue, e é extremamente doloroso para urinar. Ele pode ter uma complicação, atingir até o testículo e ter uma orquite, pode atingir a próstata, ter uma prostatite, e pode ser até causa de infertilidade, tanto no homem como na mulher. Doutor, só para o telespectador, eu sei, mas eu gostaria que o senhor explicasse, até porque o senhor é expert na profissão. O que é a gonorreia? A gonorreia é uma bactéria chamada Neisseria gonorreae, por isso que é chamado de gonorreia por causa disso. A bactéria se chama Neisseria gonorreae. E o que ela proporciona no homem? Ela produz essa inflamação na uretra. A uretrite é a inflamação na uretra. A uretra é aquele canalzinho que sai no homem da bexiga e atravessa todo o pênis. Na mulher, que é mais curtinho, sai e desemboca na bexiga, na bexiga, sai da bexiga, passa pela vagina. E é a inflamação desse segmento, uretrite. Quando ela sobe, aí ela é uma uretrite complicada. Por exemplo, na mulher ela pode causar entrar por colo do útero, entrar para dentro do útero e até causar obstrução das trompas, dá problema de infertilidade. E no homem, entrar pelo canalzinho ali da região da próstata, e o canalzinho que a gente chama canal ejaculador, ele pode obstruir e o paciente ter dificuldade em engravidar. Nós estamos falando de umas complicações. Sim. Que hoje são difíceis, porque hoje o sintoma é tão evidente e acesso ao médico é tão mais fácil, que geralmente acaba não acontecendo isso. Doutor, gostaria que o senhor explicasse 3 doenças sexualmente transmissíveis e se o senhor tem um número considerável de pacientes com elas: a sífilis, a crista de galo
e o chato. E tem uma doença, eu não sei se classifica em uma dessas três, que proporcionava o couro cabeludo do homem, ficava todo danificado, ele ficava completamente cheio de cicatrizes e cascas, feridas. Está inserido em nenhuma dessas três doenças sexualmente transmissíveis ou não? Talvez você esteja falando da sífilis terciária. Exatamente. A sífilis, quando ela é uma doença que geralmente quando se manifesta 15 dias, um mês depois do contato sexual, ela dá uma lesão, uma ferida de bordas elevadas, endurecida no pênis. Se você não tratar, o próprio organismo muitas vezes faz com que desapareça, mas a bactéria fica no organismo. Depois de 20, 30 anos ela pode atacar determinados órgãos, pode atacar o coração, a pele, dando essa alopécia sifilítica. Isso mas não é imediato então, depois de um tempo. Isso aí são, veja, se for em relação a sífilis, sim, são uma coisa já... um grau avançado. Entendeu? Mas tem outras doenças que se confundem também, né? E essas três doenças que eu citei para o senhor, sífilis, crista de galo e o chato, ainda tem paciente que adquire essa doença e elas têm cura, é óbvio. Qual é o sintoma e o que fazer para combater essas três doenças? A doença sexualmente transmissível mais comum no mundo hoje, Qual é, doutor? É o que você falou, crista de galo, que é o popular quando ela está na forma daquelas verrugas grandes. Mas tem mais de 100 tipos de vírus que é o HPV, que é o condiloma, que causa alguns desses causam essas verrugas enormes. Outros não causam as verrugas, causam só as lesões microscópicas que não se identificam. É a mais comum no mundo hoje. Hoje, com certeza, acho que 50% das mulheres já é portadora desse vírus. Então, muitas vezes, por isso que elas fazem o preventivo ginecológico desde quando começa a ter atividade sexual. E por isso que foi lançado, acho que esse ano, no ano passado, começou o governo a lançar as menininhas de 11, 13 anos serem vacinadas contra o HPV. Sim. Em relação a isso, antes de começar a atividade sexual. Porque também não adianta, depois de 50 anos, ter uma vida sexual mais de 20 anos e querer tomar vacina. Aí a casa já caiu, para né? quem não começou. Uma atitude preventiva, não? A vacina é preventiva. O chato, doutor, o que causa o chato e essa doença que já de muitas décadas atrás ainda tem, doutor? Tem gente que ainda... É falta de limpeza isso? O chato é uma coisa difícil de acontecer, principalmente em centro urbano, essas coisas, porque ele está mais relacionado com essa imundície mesmo. E falta de higiene. Porque ele é um microcarrapato, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa, quando tem numa casa, pode passar por outros. É semelhante à sarna, só que fica só na região pubiana. Onde estão os cabelos. E muitas vezes, se o médico não estiver bem preparado, passa batido. Porque confunde com sarna, com picadinha de pulga, de formiga, né? E desculpa a brincadeira, não adianta inseticida não, né, doutor? Não, inseticida não, mas tem alguns produtos que basicamente é o mesmo que se usa para escabiose, que é a sarna, entendeu? Exatamente. Mas tem pouco aqui no... Tem que lavar as roupas de cama. O cidadão que adquirir isso, ele tem que raspar tudo, doutor? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas raspando sempre ajuda, né? É uma coisa que não é uma coisa difícil de fazer, né? E normalmente ela dura quanto tempo, doutor? Ou se não combater, fica constantemente? Se combater, ele pode espalhar até pelo corpo, até por todos os pelos do corpo. Mas geralmente combatendo, 1, 2 semanas já resolve. Mas tendo a intenção que você tem que combater no indivíduo e no ambiente dele também. Muitas vezes fica na cueca, fica no lençol, né? Doutor, nós estamos chegando no final do segundo bloco, mas já vou deixar uma pergunta de gancho para o segundo. Gostaria de saber do senhor, agora vamos sair um pouco das doenças sexualmente transmissíveis, vamos falar do aparelho urinário. Porque muitas pessoas, independente da idade, mas em pessoas da terceira idade,
elas por exemplo, eu conheço senhores que não conseguem pegar um ônibus coletivo porque ele quer urinar de 30 em 30 minutos, de 40 em 40 minutos, mas isso o senhor vai responder depois do intervalo. Vamos a uma breve pausa e já retornamos.